Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos? Queridos, não sei se você já percebeu, mas Deus tem um plano. Geralmente, quando a gente saía à noite, eu tinha um amigo meu que ele era, até hoje amigo meu, está sendo preparado para ser pastor, o Montanha, o Alexandre. Sempre quando dava rolo na rua, briga, alguma coisa, ele olhava para mim e falava assim: eu tenho um plano. Eu falava: vai dar rolo, cara. E a gente sempre arrumava rolo. Então sempre quando olhavam para mim falavam assim: pode deixar que eu tenho um plano. Eu já sabia o que ia acontecer. Mas assim, queridos, Deus ele tem um plano. Fala um amém aí. Amém. Queridos, Deus tem um plano e você pode ficar tranquilo. Deus tem um plano. Ele está escrevendo, queridos, uma história. E deixa eu falar uma coisa para você. A história tem um dono. A história tem um dono. Tudo que acontece ao nosso redor, queridos, existe um dono. As coisas não estão acontecendo ao nosso redor de forma aleatória ou fora do controle. Por mais que a gente olhe e não concorde com muitas coisas ao nosso redor, a história ela tem um dono. Existe um dono, um escritor. Deus está conduzindo a história. E eu quero compartilhar essa mensagem de duas formas, através de uma história maior e de uma história menor. Repete assim comigo: história maior. Existe uma história maior, queridos, existe uma história maior, uma linha mestra, que é a vontade soberana de Deus. Existe uma linha mestra, queridos, que é uma vontade de Deus soberana, queridos, aonde isso acontece através dos seus decretos. Deus, ele nunca perdeu o controle. Deus, ele é soberano, Senhor. Existe uma linha mestra pré-definida por Deus, aonde ele olha a história da humanidade e ele escreve essa história ou revela essa história ao ser humano. Olha o que Isaías 43, versículo 13 nos fala. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Queridos, pode te escandalizar, mas Daniel fala que ele levanta reis e governantes. Ele derruba reis e governantes. A história está nas suas mãos. Agindo ele, quem impedirá? Os decretos e planos de Deus, queridos, eles vão acontecer nessa história maior, queridos, que é a condução da humanidade. Deus é soberano. Soberano Senhor, Ele estabelece a condução dessa história, onde a sua vontade se cumpre, aonde a vontade de Deus vai acontecer, independentemente de qualquer ação nossa. Existe uma história maior. E nessa história maior, queridos, Deus ele tem uma agenda. Você sabia que Deus tem uma agenda? Com datas definidas? Deus tem uma agenda, querido. Olha o que Gálatas capítulo 4, versículo do 4 ao 5 nos fala. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, fala assim comigo: plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, no tempo exato, na plenitude do tempo, na hora certa, o verbo se fez carne. Deus se encarnou, em cima das profecias de Daniel, aonde haveria um império de ferro, um império que conduziria as coisas com mão de ferro, em cima de um tempo, de uma agenda, de um tempo exato, Jesus se encarna. Jesus nasce, na agenda de Deus. E queridos, existe um tempo determinado para todas as coisas.
Olha o que Mateus 24:36 nos fala. Preste muita atenção aqui. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o... Qual que era a pergunta? Quando será o fim dos... Até hoje estão perguntando, quando vai ser o fim do tempo? É agora que o anticristo aparece. Queridos, tem gente que espera muito mais um anticristo que o próprio Cristo. Estuda para definir tempos e estações que não estão reveladas, esperando o anticristo, que talvez nem venha. Em vez de esperar o próprio Cristo. Apavorados, com medo, é agora. Não vamos ter filho, porque o mundo vai piorar, queridos. Multipliquem-se, encham a ordenança é a mesma. Existe uma data para esse dia, que o Pai sabe, está estabelecido. Vai acontecer, sim ou não? Nessa história maior, independentemente de qualquer ação humana, vai acontecer. O grande e terrível dia do... Grande para aqueles que são salvos, terríveis para aqueles que vão ser condenados. Existe uma agenda, existe uma data. Olha o que João capítulo 9, versículo do 4 ao 5 nos fala. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Queridos, nós trabalhamos enquanto é dia, sim ou não? Perceba, existe um tempo determinado, que o dia vai virar noite. E quando a noite chegar, não vai dar mais tempo de trabalhar. Por isso que nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Trabalhamos, queridos, enquanto é dia. Por que fazemos encontro, queridos? Por que pregamos a palavra de Deus? Por que fazemos grupos familiares? Por que compartilhamos o Evangelho? Porque nós temos um tempo determinado para trabalhar, queridos. Vai chegar o tempo que não vai dar mais tempo de trabalhar. Sim ou não? Olha o que Romanos capítulo 11, versículo do 25 ao 27 nos fala. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Repete assim comigo, mistério. Queridos, existem mistérios de Deus. E o apóstolo Paulo está falando, não quero que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em partes a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, toda a Israel será salva, como está escrito, o libertador virá de Sião, e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Preste atenção aqui em mim. O que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 11? Sobre o tropeço dos israelitas, do povo judeu. O povo judeu tropeça, queridos, e a porta de salvação entra para nós. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quiseram. E ele veio para nós, gentios, que não fazíamos parte da aliança. Eles tropeçaram para que a salvação chegasse a mim e a você. Eu e você fomos enxertados na raiz de Abraão. Sim ou não? Só que esse tempo que nós chamamos de janela dos gentios tem um prazo. Olha o que ele fala ali. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. A janela dos gentios se abre lá com Cornélio, quando o Espírito Santo desce sobre as pessoas que não eram israelitas, assim como eu e você. E essa janela tem um tempo, um dia essa janela vai se fechar. E a salvação vai aparecer ao povo judeu, e eles serão salvos em um único dia. Deus tem uma aliança com aquele povo.
Você amando eles politicamente ou não. E em um dia só haverá salvação a todos eles. Eu e você alcançamos a salvação porque eles tropeçaram, e pela bondade de Deus, queridos, nós fomos enxertados, mas isso tem um tempo, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, que é essa janela, que se abriu lá na casa de Cornélio, queridos, e será fechada em um tempo determinado por Deus. Queridos, existe um tempo para as pessoas serem salvas. Existe uma agenda. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim. Essa é a história maior, queridos. E essa história maior, ela tem um dono, queridos. Aonde o plano de redenção se inicia em Gênesis capítulo 3. Caminha sendo conduzida por uma mão invisível, queridos. Até a criação de novos céus e nova terra. Quando o homem cai, queridos, logo Deus já apresenta o plano de salvação. Sairá da semente da mulher um que ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe feriria o calcanhar. Havia uma profecia, queridos, e ao longo da história, uma mão invisível foi conduzindo a história. E o evangelho chegou até a minha e a sua. Existe um plano de redenção, uma história maior sendo escrita por Deus. E ela termina, queridos, quando novos céus e nova terra são inaugurados. Olha o que Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4 nos fala. Eu espero que esse texto encha o seu coração de esperança. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. A nova Jerusalém desce do, e é implantada sobre o novo céu e nova terra. E isso é físico. Físico, você vai ter um corpo físico quando você ressuscitar. Fala amém aí. Queridos, queira ou não, no nosso meio tem muita gente que acha que a gente vai ficar em espírito no céu tocando harpa, sem nada para fazer. Queridos, nós vamos ter um corpo. Jesus ressuscitou com um corpo, sim ou não? Ele falou, toca aqui, ó, osso, espírito não tem osso e não tem carne, tá, Tomé? Mete o dedo aí. Até hoje ele tem as cicatrizes da cruz no seu novo corpo. E ele passará a eternidade com essas mesmas cicatrizes. Por isso que quando ele olha para a palma da mão dele, ele vê seu nome escrito. São as marcas dos cravos. Abre um parênteses aqui, queridos. Agora imagine alguém que não tinha corpo, não tinha forma, estava em todos os lugares, em todos os tempos. Hoje está em um corpo. Por causa de mim e de você. O verbo era Deus, estava com Deus, sim ou não? E o verbo se encarnou, morreu, e quando ele ressuscita em um corpo. Não cabe na nossa cabeça. Ele estava em todos os lugares, agora ele tem um. Não cabe na nossa cabeça. Consegue me entender? Descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus para com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte,
já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A história maior, queridos, se inicia lá em Gênesis 3 e termina em Apocalipse 21. É uma história sendo contada. Sim ou não? Nessa história maior, queridos, está embutido o propósito eterno de Deus. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 29 nos fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, desde o Éden, queridos, até Apocalipse 22, esse é o eterno propósito de Deus, que é a família eterna, uma família de muitos filhos parecidos com, ou a imagem de Jesus. Se perguntarem para você, qual que é o propósito eterno de Deus? É uma grande família de muitos filhos à imagem de Jesus. Por isso que nós queremos ser como Ele, servir como Ele. A imagem de Cristo Jesus, uma grande família, aonde homens e mulheres são transformados dia a dia à imagem de Cristo Jesus. Por isso, queridos, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Bem do quê? De transformar você à imagem de Cristo Jesus. Coisas boas e coisas ruins cooperam para você ser transformado à imagem do Filho de Deus, se você se permitir ser transformados pelas situações. Por isso, queridos, que nós não deveríamos orar para que as situações mudassem, porque Deus não está interessado em mudar situações, Deus está interessado em mudar o seu coração. Porque se o seu coração mudar, queridos, independentemente se a situação mudar ou não, não vai fazer diferença mais, porque aquilo que te trazia ansiedade, queridos, acaba. Aleluia. Sim ou não? Deus muda, e de repente aquela situação era para transformar você. E daí você está lutando contra Deus. Sabe o que é a ansiedade? Briga com Deus. Você quer as coisas do teu tempo e no teu jeito, e daí você fica brigando com Deus. Aleluia. Sim ou não? Deus é soberano, Senhor, tem cuidado de você, sim ou não? Ele é seu bom pastor? Agora pense naquilo que te traz ansiedade. Não é você brigando contra o seu bom pastor? Eu quero do meu jeito, no meu tempo e do meu modo. É do meu jeito, no meu tempo e do meu modo. E ainda se não sai do jeito que eu quero, eu saio brabo com Deus ainda. Ou com o pastor que orou e as coisas não aconteceram. Pastor ora e não muda, então esse pastor não é de Deus, vou procurar o outro fazer a campanha lá. Vou fazer o sacrifício no pé da cruz, as 7 cabeçadas no monte lá, sei lá. Essa, queridos, é a história maior. Deus tem uma história escrita pela humanidade que está acontecendo. E eu e você temos o privilégio de estarmos participando dessa história. E essa história maior, ela caminha pelos decretos de Deus. Deus estabeleceu o tempo, sim ou não? Existe o tempo. O grande e terrível dia do Senhor vai acontecer, está marcado na agenda de Deus, e os decretos de Deus estão caminhando. Olha o que Jó, capítulo 42, verso 2 nos fala. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Queridos, vai acontecer, sim ou não? A segunda vinda de Jesus vai acontecer, sim ou não? No tempo determinado vai acontecer. Essa agenda vai se cumprir. A restauração de Israel vai acontecer, sim ou não? Sim. Você concordando politicamente com eles ou não, vai acontecer. Se você olha para o Estado de Israel ao longo da história, quantos tentaram eliminar o povo de Israel, queridos? Vamos exterminá-los. Sabe por quê? Porque se acontecesse o povo de Israel ser exterminado, a palavra de Deus seria mentira. E se Deus se fizesse mentiroso, a base do trono seria rompida e tudo que a gente conhece, vê e entende, cairia em ruína. Porque Deus se fez mentiroso. Agora você entende por quê. Por que é uma guerra contra a igreja? Porque se destruírem a igreja, Deus se faz mentiroso. Quantos ditadores falavam, vamos destruir a Bíblia, não vai existir mais? Sim ou não? Consegue entender? Mas essa história maior, queridos, ela vai se cumprir. E a história menor, pastor? A história menor é a minha e a sua história. História menor. Escrita em 50, 60, 70, talvez 80 anos. Uma história menor. A história menor é a nossa. É a nossa vida com Deus, onde eu e você vamos nos relacionando com Ele, respondendo aos estímulos do Espírito Santo. A história menor é a nossa, onde está sendo escrita dia a dia com as nossas respostas que nós damos ao conduzir de Deus as nossas vidas. Aqui nós precisamos entender uma coisa, queridos, o desejo de Deus. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 2 ao 4 nos fala. Gostaria que você prestasse atenção aqui. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivam uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Preste atenção aqui. Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos sejam salvos, sim ou não? Sim. Todos vão ser salvos? Não. Porque se todos fossem salvos, era universalismo. As pessoas são salvas crendo ou não. Só que é o desejo de Deus. Deus deseja, e isso não vai acontecer. Porque é um desejo e não um decreto. Se Deus tivesse decretado a salvação, não teria o que a gente fazer. Sim ou não? Só que é o desejo de Deus. Que todos sejam salvos. É desejo de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Sim ou não? Sim ou não? Todos vão chegar? Não. Não vão chegar. Por quê? Porque isso depende das respostas positivas que nós damos ao estímulo e o falar de Deus nas nossas vidas. À medida que nós respondemos a Deus, nós vamos crescendo. Sim ou não? Só que se você perguntar, pastor, é o desejo do coração de Deus que meu vizinho seja salvo? Claro que é. Só que depende de uma resposta positiva dele à exposição da salvação, do plano de salvação. Se ele crer ou não em Jesus. Consegue me entender? Por isso que nós entendemos agora Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha lá o que fala. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida, querido. Essa vontade, eu e você, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que a gente chegue, ou o desejo de Deus, que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas só acontece, queridos, com a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela acontece através das respostas que nós damos aos estímulos do Espírito Santo sobre as nossas vidas.
Quando nós lemos a palavra de Deus e nós respondemos de forma positiva, aonde o Espírito Santo vai trazendo os remas, vai nos renovando, mudando. A renovação da mente não acontece de forma automática. Fala um amém aí. Porque senão a gente fica, pastor, se Deus quiser. Queridos, a história maior está sendo contada, sim ou não? Agora cabe eu e você nos conectarmos a isso. Às vezes a gente fica, Deus abençoa os meus caminhos. Queridos, Deus já tem um caminho abençoado, é só você entrar nele. Tem coisas que você já sabe, que você não precisa nem orar. Tipo, você ora, Deus fala assim, eu já falei para você, Zé. Você só não está cumprindo. Não andeis ansiosos por coisa? Continua o texto. Mas antes, apresentem diante de Deus através de súplicas, orações e ações. Você já sabe, sim ou não? Só que quando você está ansioso, você fica puxando teus cabelos, roendo a unha, comendo, sei lá o que você faz. Mas alguma coisa você faz. Sai correr, pegar no pé da Thalita. Sai correr, alguma coisa, vai para academia, fala mal do vizinho, alguma coisa você faz. Só que você não ora, não faz súplicas nem ações. A gente já sabe no nosso interior. A partir do momento que nós respondemos, queridos, de forma positiva aos estímulos do Espírito Santo, eu e você vamos crescendo no conhecimento da verdade. Pastor, não é bem assim. É, queridos. Infelizmente é. É possível ser inserido nessa história maior e não crescer? É. De nós estarmos dentro, queridos, de ter nascido de novo, de termos comunhão com Deus, sermos até batizados com o Espírito Santo, estarmos conectados na história maior e continuarmos criança. Olha o que 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3 nos fala, presta muita atenção aqui. Eu, porém, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Queridos, se existem crianças em Cristo, existem adultos em Cristo. Existe um processo de crescimento. Crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e olham segundo os padrões humanos? Queridos, é possível eu e você estarmos inseridos nessa história maior e na história menor, eu e você sermos carnais na nossa vida cotidiana. Não estarmos crescendo na verdade, andarmos segundo os padrões humanos. Olha o que Jeremias 29, capítulo 11 nos fala. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Queridos, os pensamentos de Deus são para nós, queridos, pensamentos de paz. Quando nós olhamos para esse texto, ele estava falando com o povo de Israel, e o pensamento para aquele povo era pensamento de paz. Para nós também são pensamentos de paz. Quando nós olhamos para compreender a história maior, queridos, hoje eu e você temos um futuro e uma esperança, sim ou não? Qual que é o nosso futuro e a nossa esperança? Um dia Cristo vai voltar. Cristo, a nossa esperança está na história maior, sim ou não? Na história menor aqui do nosso dia a dia, quando as coisas não dão muito certo, queridos, aonde nós encontramos esperança? Na história maior. Um dia ele vai voltar. O tolo nunca mais vai ser chamado de sábio. Fala glória a Deus aí. Queridos, nós olhamos no meio político um bando de tolos sendo chamados de sábios. Um dia o tolo nunca mais será chamado de
e haverá um rei que governará com justiça. Ali eu encontro esperança, senão a gente mata um. Quando a história menor não está complicada, nós olhamos para a história maior. Sabe qual que era o contexto desse texto aqui, queridos, que Deus estava falando com esse povo? Esse povo estava exilado na Babilônia, como escravo. Olha o que Jeremias capítulo 4, 29, do 4 ao 10 nos fala, o contexto desse texto. Que a gente só lê esse texto, né? Deus tem o pensamento de paz para nós. Mas qual que era o contexto que ele estava falando com aquele povo? Presta atenção aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. Casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número, e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas, adivinham, que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo os desejos de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Queridos, eles estavam exilados na Babilônia, eles eram escravos em uma terra longe da terra deles. Para o judeu, queridos, sair de Jerusalém, queridos, era perder a promessa, porque eles tinham a promessa de uma terra, sim ou não? A promessa deles não era espiritual, era uma terra que emanava leite e mel, e eles foram exilados para a Babilônia. E quem exilou eles para a Babilônia? Olha o que Jeremias capítulo 29, verso 4 nos fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Foi a mão de Deus na construção da história maior, queridos, que levou esse povo para lá. E nessa história, queridos, nós vamos ter tempos difíceis. Deus levou o povo para a Babilônia, estava escrevendo a sua história maior. Queridos, na nossa caminhada com Deus, nós vamos ter tempos difíceis. Fala um amém aí. Queridos, essa história assim de só vitória, aleluia, queridos, não é real, não é verdadeira. Na caminhada com Deus, eu e você vamos ter tempos difíceis, e a mão de Deus conduziu esse povo para lá, porque tem horas, queridos, que todo mundo fala: é o diabo, pastor, é o cão, é coisa do diabo, pastor. Queridos, tem vezes que a mão de Deus te conduzindo. Quando o Espírito Santo veio, Jesus foi batizado, queridos, o Espírito Santo veio sobre ele, a voz do céu, os céus se abriram, queridos, a voz de Deus falou o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. O Espírito Santo conduziu ele para onde? Para o deserto. Qual que era a responsabilidade desse povo na história menor? Olha o que versos 5 e 6 nos fala. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem o número e não diminuam aí na Babilônia. Construam casas, plantem, parece algo simples, queridos, mas eles eram escravos na Babilônia, e Deus falou para eles: se multipliquem. Deixa eu falar para todo casal novo: se multiplique. Não seja pai de pet, pelo amor de Deus.
é antibíblico e demoníaco. Aleluia. Queridos, na Babilônia, ele falou, tenham filhos e filhas, muitos, muitos, muitos. Encham a terra de crianças. Se multipliquem, não diminuam aí na Babilônia. Consegue me entender? Sim ou não? Queridos, entre no contexto, eles eram escravos, eles tinham sido presos, queridos. E Deus estava falando assim, ó, planta um pomar. Passe tempo, aproveite o tempo que você vai ficar aí. Casem-se, se deem em casamento. Aproveitem, se multipliquem. Olha o verso 7 que nos fala. Procurem a paz da cidade. Lembre, eles eram escravos na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu deportei. Orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Busquem a paz da cidade. Queridos, nós moramos em uma colônia, alguns ali em São Luís do Purunã. Queridos, busquem o shalom da colônia. Ore pela colônia. Ah, essa praga dessa colônia, não fale mal. Queridos, olha o que Deus estava falando. Essa cidade, esse povo, que aprisionou vocês, que destruiu o templo em Jerusalém, que derrubou os muros da cidade, que trouxe vocês e seus filhos cativos, busquem a paz desse povo, porque no prosperar desse povo, vocês também serão prósperos. Que a gente acha que Deus só vai dar paz e prosperar a igreja, mas no prosperar da cidade, está a vosso prosperar. Por isso que não seja encrenqueiro da porta da igreja para fora. Pare de brigar com as pessoas. Busque a paz da cidade. Tem crente que parece que foi batizado em pote de vinagre, queridos, é perturbado. No emprego, briga com o chefe, no trânsito, briga. Queridos, busque a paz da cidade, o shalom da cidade. A colônia é uma bênção, queridos. Fala um amém aí. A colônia é uma bênção, queridos, coisa boa. Coisa boa. O que vocês estão rindo? É coisa boa. Queridos, olha o texto. Pelo amor de Deus, queridos. Espírito Santo, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como entrar nessa parte, mas procurem a paz da cidade. A colônia é coisa boa. São Luís é coisa boa. Lugar bom para expulsar demônio, queridos. Não sei porquê. Eu sei muito demônio lá. Coisa boa. Queridos, é coisa boa. Por quê? Porque nós buscamos a paz da cidade. Busque a paz da cidade. Independentemente das nossas circunstâncias, nós buscamos a paz, a prosperidade da cidade, o shalom. Na paz da colônia, eu e você encontraremos paz. Olha o que o verso 8 e 9 nos fala. Porque assim o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvido aos sonhadores, que sempre sonham segundo os desejos deles, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei. Presta atenção aqui, nós precisamos entender isso, nós somos uma igreja profética. Creio nisso, ensino sobre isso, ensino sobre palavra profética. Queridos, o profetizar edifica a igreja. A palavra profética nunca cessou na igreja. Só que o que Deus estava alertando aqui? Cuidado com as profecias, que sempre exaltam você, e te desconectam no plano maior. O plano maior estava determinado, sim ou não?
70 anos. E o que Deus estava falando? Se vinha algum sonhador ou profeta falando assim, vamos sair agora daqui. A boa mão de Deus vai arrebentar o povo babilônico. Não. Vai acontecer? Não. Por quê? Porque é um tempo determinado. Amamos a profecia, mas não podemos profetizar ou receber profecias de sonhadores e pessoas que profetizam segundo os seus desejos pessoais. Cuidado. Cuidado. Existe um tempo determinado. Olha o verso 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a esse. Adiantava espernear, queridos? Adiantava fazer campanha? Adiantava fazer vigília de oração? Vamos orar para nós sairmos da Babilônia. Não adianta. Havia um decreto. Havia um decreto de 70 anos. E precisava passar os 70 anos. Não podemos profetizar contra a história maior. Existe um tempo. Muitos poderiam se levantar e profetizar, o exílio acabou. Mas existia um tempo terminado. Queridos, a história maior, ela nos dá esperança. E a menor nos motiva à responsabilidade. Existe uma história maior, amém? E existe as nossas histórias menor, que nos motivam à responsabilidade. Queridos, cremos, presta atenção aqui, cremos de todo o coração, que tudo depende de Deus. E trabalhamos, como se tudo dependesse da gente. O equilíbrio é esse. Cremos na graça de Deus, e cremos que ela vai fazer tudo. Só que quando nós olhamos para o trabalho, precisamos trabalhar como se tudo dependesse da gente. Na hora da evangelização, queridos, na hora de tocar pessoas, na hora do trabalho da igreja, nós precisamos focar como se tudo dependesse de nós. Porque senão nós ficamos caindo de um lado para o outro. A história maior, queridos, Deus está escrevendo. E essa história nos dá esperança. As histórias menores são as nossas vidas, que estão sendo escritas, através das respostas que nós damos aos estímulos de Deus para nós. A vontade e a história maior, ela vai se cumprir, independentemente de você fazer algo ou não. A grande questão é que eu e você podemos participar e nos conectar a isso. Nós temos o privilégio de nos conectarmos a isso. Na história maior, não que as pessoas sejam descartáveis, mas o trabalho é. Se você não fizer, queridos, você pode ter certeza, outro vai fazer. Ah, pastor, você está falando que eu sou descartável? Não, queridos. Não é, como pessoa, não. Mas se Deus te chamou para você fazer algo e você não fizer, você acha que a história maior ela vai parar por causa de você? Você não é tão importante assim. Simplesmente outro vai fazer. Quando nós olhamos para nós como igreja, o que nós fazemos hoje, vocês podem concordar ou não, mas eu tenho certeza que já era para ter sido feito e não era para mim estar fazendo. Deus já visitou esse lugar há 20 anos atrás e não deram continuidade naquilo que Deus iniciou. E nós tivemos que vir aqui e fazer algo que não era para nós fazer. Aleluia. É esse discernimento que eu tenho de nós como igreja. Você acreditando nisso ou não. Consegue me entender? Existe uma história maior. E existe a nossa história menor. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar?